nossa convidada do dia de hoje, que é a Denise Lino. A Denise é uma palestrante já bastante conhecida, é escritora espírita, tem diversos livros escritos. O último livro é Humano, Demasiado Humano, a Transformação Moral de Pedro. Também ela tem um programa na nossa TV Web Mansão do Caminho, todo o primeiro domingo do mês, e relativamente à literatura espírita. Programa Literatura Espírita, Prazer em Conhecer. A Denise é professora titular na área de Linguística Aplicada na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, onde ela reside. Então eu vou convidar agora a Denise para que possa se apresentar ao público aqui presente. Denise. Júnior, meu sinal. Olá, assim. Mário Sérgio. Olá, Mário Sérgio, já me ouve? Queridos Estamos amigos ouvindo. da Mansão do Caminho. Então, muito boa noite, Mário Sérgio, para você, para o nosso querido Divaldo Franco, que nos recepciona nessa noite. Nosso boa noite também a quem está reunido aí no cenáculo da Mansão do Caminho e quem nos acompanha pela nossa web TV da Mansão do Caminho. Nosso grande abraço, é uma imensa alegria estar aqui novamente e tenhamos um trabalho consolador e esclarecedor para todos nós nesta noite. Muito obrigado, Denise. Então nós podemos iniciar aqui com as perguntas. Eu já tenho algumas aqui no celular. Então, é uma pergunta que chega de Gisele, Denise. E ela diz o seguinte: após a pandemia, na minha casa espírita, foi formado um grupo de reunião mediúnica, online, que segue até os dias de hoje. Esta reunião mediúnica virtual é uma forma correta? Qual seria a orientação que nós poderíamos dar em relação a reuniões mediúnicas online? Mário Sérgio, a experiência que nós temos e o que acompanhamos de descrição de reunião mediúnica na Casa Espírita, notadamente na obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco, nos orienta que essa é uma atividade muito específica e de natureza presencial, que é a grande experiência que nós somamos até o período em que atravessamos a fase mais aguda da pandemia nos anos 2020, 2021 e o comecinho de 2022. O que acompanhamos naquela altura foi, na maioria das casas espíritas de todo o Brasil, a suspensão das atividades presenciais e a manutenção de outras atividades, entre elas atividades de prece, de vibração, que se mantiveram à distância, utilizando-se dos canais que nos facultavam esse tipo de atividade mais simples naquele momento. A nossa experiência, lastreada nessa literatura que referimos, recomenda que essa seja uma atividade de natureza presencial. Nos falta, nesse momento, mais algum elemento para conhecer melhor que tipo de experiência a nossa amiga se refere especificamente na pergunta, mas, de modo seguro, eu afirmo que essa é uma atividade, pela sua natureza, pela necessidade de concentração, pela necessidade de uma maior conexão entre os participantes, que, na medida do possível, ela se realize de forma presencial na Casa Espírita, sob os cuidados, os auspícios, a direção mais efetiva dos espíritos amigos que dirigem a instituição espírita, a fim de preservar essa reunião que é muito delicada e sensível de qualquer intercorrência de natureza material ou espiritual. Em síntese, Mário Sérgio, sobre esse tema é o que eu tenho a apresentar nesse momento. Muito bem, Denise. Muito obrigado pela resposta. Divaldo, uma pergunta aqui de Aparecida, a senhora Aparecida. Você poderia falar um pouco das experiências de quase morte? Pelos relatos, é uma transformação de vida depois desses acontecimentos. Senhoras e senhores,
queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pelo Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No caso em tela, as informações da literatura atual são muito escassas. Invariavelmente, temos acompanhado esses desdobramentos na literatura inglesa e na literatura americana, aquela que mais facilmente chega ao Brasil e é traduzida. Em português, são poucos os casos das chamadas experiências de quase morte, ou porque as pessoas têm formação religiosa diferente, ou porque não se dedicam a fazer uma análise mais profunda. Todos que frequentam nossa casa sabem que eu tive uma experiência dessa, chamada experiência de quase morte. Já contei várias vezes, vários episódios. O que se pode dizer é que o indivíduo que não tinha crença na imortalidade da alma, depois de uma experiência dessa, sofre uma grande alteração. Porque desde que ele concebia a morte como o fim da vida, quando ele se sente fora do corpo, vê o corpo no estado de morte, os batimentos cardíacos muito reduzidos, quase nenhuma manifestação vital dos chamados centros vitais, ele então fica aturdido, porque ao lado ele está lúcido, ele pensa, ele logica, ele atende ao corpo e, quando volta, ele constata a realidade do corpo, que é semelhante àquela forma de natureza energética enquanto ele estava fora da matéria. Então, a maioria daqueles que fizeram a experiência de quase morte é de que o indivíduo muda de vida. Um dos maiores autores, que escreveu, aliás, o livro nos Estados Unidos, Vida Depois da Vida, e com quem nós tivemos um seminário em Chicago, ele dedica nesse livro a prova fundamental. É psicólogo, é doutor na universidade em que leciona na América, e os fatos são tão reais, as entrevistas são tão fabulosas, que ele não teve dúvida em declarar, à luz da psicologia, que a morte é simbólica, é a morte da indumentária, não a morte do ser. Nesse livro, ele introduz também pessoas que fizeram transplante cardíaco, porque para que haja o transplante cardíaco, é necessário que o coração ainda esteja palpitando. E aí gera uma situação muito complicada na ética da medicina. Se o coração estiver palpitando, o ser está vivo. E então uma corrente diz que, se interromper o coração para transplantá-lo para outro corpo, é eutanásia. Ainda hoje, na eutanásia no Brasil, qualquer aspecto de abreviar a morte do indivíduo é um crime, é um homicídio, mesmo que o indivíduo esteja de acordo. Invariavelmente, que eu sei, no Brasil, o indivíduo tem disposição, faz a doação e viaja particularmente para a Bélgica, para a Suíça ou a Alemanha para fazer a operação final, que é fazer o transplante e, naturalmente, provocar a morte total. Bem se vê que é preciso matar um para poder manter outro. E isso o Espiritismo não concorda. Ninguém tem o direito de interromper uma vida, mesmo que para salvar outra vida. O fenômeno da vida é da divindade. Matar, nunca. Nem mesmo do ponto de vista jurídico. A pena de morte para nós é um crime. E é um crime hediondo. Na filosofia jurídica, matar o criminoso é provar que o Estado faliu, não teve condição de o educar. Porque a principal função do Estado é educar, proporcionar uma vida digna,
proporcionar os meios de manutenção dessa vida, cuidar da saúde, etc. São os fatores básicos da democracia. Se qualquer fator desse é interrompido, houve, portanto, um ato de ingerência na vida e, portanto, de propósito, homicídio. Desta forma, na maioria dos casos, todos aqueles que tiveram experiência de quase morte voltaram, mudaram de comportamento e aceitaram a continuação da vida depois da morte. Obrigado, Divaldo. Denise, uma pergunta do público. Tive 4 abortos repetidos. Podemos afirmar, conforme a visão espírita, que se trata do mesmo espírito insistindo para reencarnar? Seria uma aprovação para mim? Olá, Maricésio. Eu quero cumprimentar a pessoa que fez essa pergunta, que traz uma problemática de muita delicadeza para a mãe, mulher, para a família e para o reencarnante. Essas 4 tentativas de processos reencarnatórios podem ter sido de um mesmo espírito e podem também ter sido de espíritos diferentes. Nós teríamos que ter acesso a uma investigação, digamos, mais larga para fazer uma afirmativa peremptória para esse caso. Todavia, é bastante possível, a partir daquilo que nós identificamos na literatura espírita, os relatos que nos chegam, que seja essa a tentativa de um processo de aproximação de um espírito reencarnante com essa que dispõe-se, a ser a sua mãe. Acho que o mais importante nessa experiência não é nem investigar se era o mesmo espírito ou não, é, na verdade, acolher essa experiência 4 vezes, na sua dor, que é não conseguir levar a gestação adiante, mas acolher as 4 experiências como 4 experiências amorosas. Entender essa possibilidade 4 vezes apresentada como uma experiência de ampliar o amor, não necessariamente por um espírito, mas ampliar o amor pela vida, ampliar a percepção da função materna na vida. E eu recomendaria à amiga que nos pergunta isso, que mergulhasse muito mais na atmosfera de perceber-se mãe, do que exatamente manter um questionamento, um diálogo, uma perquirição sobre se seria o mesmo espírito ou não. Divaldo, ainda estão reencarnando espíritos inferiores na Terra, embora estejamos diante do advento do mundo de regeneração. Digamos que a maioria dos espíritos hoje encarnados na Terra é de entidades inferiores que estão tendo a última oportunidade de se elegerem como espíritos melhores. Aqueles renitentes, violentos, perversos, aqueles que estimulam a guerra, a miséria social, econômica, esses são de uma perversidade incrível. Os que fazem fortuna à custa da miséria alheia, aqueles que traem a confiança da amizade, são espíritos de baixo teor ético e moral. São espíritos, portanto, inferiores, conforme a classificação de Allan Kardec. Para que eles passem para espíritos de boa vontade, necessitam dedicar-se ao bem, esclarecerem-se, procurarem mudar as suas atitudes cruéis, transformando-se em bandeiras de esperança para outros. Então é natural que mesmo agora, quando já começa a grande mudança para o mundo de regeneração, que haja e adiante ainda haverá a presença de espíritos inferiores, porque a Terra ainda é um planeta inferior.
Está havendo a mudança, mas não será em um século que a humanidade deixará de cometer os crimes hediondos que ainda hoje pratica. Não será em 2 séculos ou em 5 séculos, como nós podemos fazer uma avaliação histórica. O ano de 1500, o descobrimento do Brasil, matava-se por um pedaço de pão. Hoje, mata-se por uma droga. Naquele período, desrespeitava-se a velhice. A criança era perseguida e assassinada pela ignorância, mas hoje também. A criança de rua, o menino do abandono, o idoso desprotegido, que é que recebe da nossa sociedade? Se nós abrirmos o nosso telefone, penso que veremos o estado lamentável moral da nossa sociedade. Paris, que tanto nos encanta. Se nós formos olhar a Avenida Champs-Élysées, a melhor avenida do mundo, das lojas, das casas de luxo, ao lado da praça mais famosa do mundo, em diamantes, nós vemos barracas do chamado sem-teto. Verdadeiros animais bípedes, fazendo as necessidades biológicas no meio da rua, sem nenhum pudor, sem nenhum sentimento de humanidade. Sob a desculpa, é culpa da sociedade. Não, é malandragem também, é preguiça também, porque eu conheço em nosso interior pessoas muito pobres, mas dignas, incapazes de terem as atitudes que os civilizados da Europa, da América, e particularmente do nosso país, exercitam. Eu me recordo das pessoas paupérrimas da cidade em que eu nasci, Feira de Santana. Havia os pedidores de esmola. Havia vergonha de pedir esmola. Quando a Federação Espírita Brasileira criou o Departamento de Assistência aos Necessitados, em 1890, vejam que atraso. Então procurou fazer de uma forma que eles não eram miseráveis, eram necessitados. Não eram pedintes de esmolas, eram necessitados. E necessitados todos somos. Quem não é de uma coisa, o é de outra. Mas se nós olharmos a cultura de hoje, está a mesma coisa. É só passar um sábado, terça, quinta ou sábado aqui em nossa casa pela manhã, para ver nosso departamento, Alta de Souza, atendendo parte da miséria do Pau da Lima. 500 famílias, na mais absoluta miséria. A nossa escola, tendo dificuldade de atender o programa que o governo fez, porque nenhuma casa tinha computador. E a casa que se podia adquirir o computador não tinha eletricidade aqui no bairro. Aqui a 20 metros é só descer. Qualquer pessoa pode, na saída, dar uma voltinha no portão que ele desce, vai ver de perto, assim, na face da gente. Não houve um progresso moral correspondente ao progresso intelectual, tecnológico, científico. As doenças que graçavam foram combatidas. Imagine a febre tifoide. Nós vimos agora uma pandemia, uma coisa terrível. E vimos o mundo correr para encontrar uma solução imediata para um vírus que era totalmente desconhecido, porém existente. A tecnologia solucionou, de certo modo, a pandemia, que ainda continua. Em 6 meses, a vacina falsa ou mentirosa, aqui no Brasil a gente nunca sabe o que é verdadeiro, porque uns dizem que é, os outros dizem que é. Eu prefiro que seja, porque eu tomei todas 3. Não tomei a 4ª porque eu estava muito cansado. Digo, não, a 4ª, se morrer, não faz mal, não. É bom porque eu descanso. E não tive. Quando todo mundo deixou de ter, eu tive. Quando passou aquela onda, e eu digo, graças a Deus eu não tive nada, eu estava. Mas já era na fase suave. Eu digo, venha, querida, agora nós podemos abraçar. Então, o que é que eu tive? Tosse, febre,
desencanto, cansaço, Covid. Mas eu digo, não, você não vai fazer isso comigo? Tem tanta gente velha aí querendo morrer e você pegar a mim, um garoto? De maneira nenhuma. E ele aí me atendeu. Um dia eu estava mal, no outro dia eu estava ótimo. Aí o médico disse, Divaldo, sabe de outra? Eu acho que você ficou bom. Eu acho. Eu digo, como é que eu sei se você não espirrar mais, se não tiver mais febre? E até tá. Eu não espirrei mais, não respirei mais, não tossi mais, e estou vivendo, então eu não sei se ainda estou ou se deixei de estar. Tem 1 ano. Mas veja que coisa, houve uma preocupação. Eu tinha que fazer uma viagem, cadê o atestado de vacina? Como eu já tinha um atestado de vacina antigo para viajar para a Colômbia, por causa de outros tipos de epidemias, foi muito fácil. Então, houve um progresso muito grande tecnológico, não moral. As pessoas aprenderam a despir-se, depois que se haviam aprendido a vestir-se. Primeiro, vestir-se por causa do frio, porque não é uma questão de estética, não. Ou veste ou morre congelado. Nestes dias passados, na Europa, na América, quantos morreram de frio? Por falta não só de agasalho, que tinha muito, mas de calor, porque as temperaturas chegaram a 32 graus. Mário esteve nos Estados Unidos há 15 dias e pegou uma temperatura agradável, 35 negativo, e não morreu. Que coisa! Então, são experiências maravilhosas. Daí, há espíritos ainda inferiores. Há espíritos que se comprazem na dor da gente. Há pessoas que trabalham para que sejamos infelizes. Há ladrões de gravata que colocam nos apartamentos malas de dinheiro e na porta a pessoa pedindo esmola. E eles riquíssimos, diz a imprensa, que eu nunca vi nada, mas a imprensa diz que num apartamento tinha 58 milhões de reais, tudo assim novinho, trincando. E o povo aqui no Pau da Lima, morrendo aqui no Pau da Lima, aqui na nossa casa, aí na porta, na escola. Nós descobrimos, na escola já superior, do 2º nível, que muitos alunos às 10 horas desmaiavam, 10 da manhã. Mas por que desmaiam 10 da manhã? Porque não tomavam café. Descobrimos que muitos vinham com o almoço de ontem, aqui, numa escola de 1º grau, que ganhou no Enem os melhores lugares, recomendada pelo governo, a Escola Jesus Cristo, a melhor escola particular do estado da Bahia. Nossa, vocês não sabiam, fiquem sabendo, que contribuem para isso. E então, o que fizemos? Falamos aqui na reunião e criamos o café da manhã. Então, eles que não tomavam café em casa, hoje muitos vêm por causa do café, que está garantido. 10 horas por causa da merenda, que está garantida. E se dão até o luxo de perguntar assim, o que é hoje? Às vezes eu digo assim, eu não acredito. Por Deus que eu não acredito. Então, nós fazemos macarronada, a parmesão, coisa estrangeira. A gente prefere mais o chupa-molho. Eu digo, não me façam coisa complicada para meus meninos. Eles adoram bom feijão, um pedaço de carne de charque. Eu me lembro da infância. Meu Deus, aquele pedaço de carne com aquela gordurinha salgada que a gente comia, levava 3 dias bebendo água, não comia mais. Então, há ainda muita miséria moral. O que é a guerra? Na pergunta 742, Allan Kardec interroga os espíritos: por que existe a guerra? Resposta ipsis literis: por causa da predominância da natureza animal do homem sobre a sua natureza espiritual e predomínio das paixões. Portanto, este homem é primitivo. E quer fazer? Brigar com a ignorância dele? Não, ele não tem culpa de ser ignorante.
iluminá-lo, termos paciência. Então, o nosso trabalho é sorrir mais. Ao invés de fazer uma cara bem feia, aí fazer uma cara bem alegre, mesmo que esteja passando fome. Quando ele está com fome, é bom para rir, porque a gente faz aquele desgarro. Olha como ele está contente, não é fome. Então eu vejo aí na internet, né? Uma pessoa chega pobre numa casa de modas e as vendedoras elegantérrimas, Deus sabe a que preço moral. E diz, não, você não é daqui não. E às vezes é a dona da loja que vai vestida de pobre para ver como é que seus funcionários atendem. É o dono de um banco que vai de sandália havaiana tirar um cheque de 10 mil e tratam-no mal. E ele diz, pois não, você está demitido. Eu sou o dono do banco. E se eu quiser, eu fecho o banco agora. Aí tem aquele choque, mas doutor, ai doutor. Ainda estamos neste balanço. Mas podemos mudar na hora que cada um de nós, que eu mudar, a humanidade muda. É linda esta frase do grande Rabindranath Tagore, o poeta da Índia. Quando o homem muda, a sociedade o acompanha. Quando alguém cai, a sociedade cai com ele. Quando alguém se levanta, a sociedade se levanta com ele. Vou contar uma historinha que eu gosto muito. Era num bairro de uma cidade grande dos Estados Unidos. E havia uma escolinha de bairro. Aquela escolinha que é feita com sacrifício, que a professora é uma heroína, que corta papel de enrolar pão para poder escrever. E havia uma menina linda, loura, suja, maltratada, o vestidinho surrado, a sandália era o pé de um número, outro pé do outro. E ela ia sujinha para a escola. Os colegas, embora fossem pobres, tomavam banho, tinham um trato melhor. Segunda-feira, a farda estava lavada, no sábado já estava suja. Enfim, certo dia, a professora estava na cidade e, passando numa loja, ela viu um vestidinho azul. Ela olhou para aquele vestidinho azul de caça-cristal, todo durinho, e disse assim, nossa, se aquela menina loura vestisse esse vestido, ia ficar uma princesinha. Sabe de outra? Eu vou comprar para ela. Meu ordenado não dá, mas eu vou comprar. Comprou a prestação, levou para casa, fez o embrulho. No dia seguinte, que a menina veio bem sujinha, e então a professora disse, diga à mamãe que ele deu um banho, que raspe seus pés com caco de telha, que é o melhor de todos para os pés, viu? Isso aí é receita de beleza ajudando. Aquele caco de telha, aquela bucha, a fruta, melhor do que comprar certos elementos de beleza que tem cálcio, que tem produtos destrutivos, que tem muitos produtos que destroem a pele. Então, o caco de telha destrói também, porque raspa. A perna fica, olha, o pé fica brilhante. E então, ela falou com a mãe que a professora tinha dado aquele presente, mas pediu que ela tomasse um banho. A mãe era uma outra coitada. Disse, você precisa tomar banho? Ela disse, todo dia, mamãe, para poder vestir o vestido. A mãe disse, ai meu Deus, que trabalho, eu tenho que carregar tanta água. Mas quando viu o vestido, aquela coisinha de caça-cristal, sabe o que é, não é? Tem outros nomes modernos, mas no meu tempo era caça-cristal. E então, ela deu um banho caprichado, deu banho no cabelo com sabão massa, passou um pente de escovar burro, desmanchou tudo, fez uma trança, ainda deu um nozinho, botou uma Maria bonita na ponta, aquele laço, e no dia seguinte ela foi de vestido azul. Quando ela chegou, a classe inteira parou, e entrou aquela princesinha na ponta dos pés, e estava linda, nem encostava para não sujar. Um vizinho, que era muito amigo do pai dela, disse, mas a sua menina parece uma princesa. A minha mulher gostou tanto do vestidinho azul dela, que mandou fazer um igualzinho cor-de-rosa, para poder imitar, mas não ser igual. E daí uma semana, na rua que ela morava, as crianças todas passaram a ter um vestidinho novo. Muito bem.
Quando ela veio o dia da escola, o pai olhou e disse, mas é um anjo. E olhou o quarto de dormir, aquele colchão no chão, aquele saco de aninhagem que ela se cobria. Disse, meu Deus, eu sou um homem forte, preguiçoso. Eu podia melhorar o quarto de minha filha. Será que eu não tenho vergonha da minha filha linda dormir nesse lixo? Aí ele teve uma crise, limpou o quarto, melhorou o telhado, botou as folhas de zinco, comprou assim uns 2 quilos de cal, caiu tudo, varreu. A mulher dele disse assim, deixa que eu vou botar aí uma jarra, era uma garrafa vazia de Coca-Cola, com uma flor dentro do quarto, e arrumou o quarto. Uma vizinha disse, eu vou dar uma bonequinha para ela. Deu a bonequinha, a menina andava de boneca, agora é para a escola de boneca. Aí outro pai disse, o que é que ele está pensando? Ele está pensando que é rico, é? Eu vou comprar uma outra boneca que fala para minha filha. Porque a vizinhança é assim, imita. E ele achava tão linda, a menina chegava, varria o quarto várias vezes por dia. Não era cimentado, não, era chão duro. E aí um dia ele olhou bem para ela e disse, mas ela merece um outro vestido. Porque o de caça-cristal foi indo, foi ficando durinho, lavava, não era grande coisa. Ela se melhorou. E o pai disse, mas ter uma filha que veste esse vestido, vou melhorar a sala de jantar. A sala de jantar era um pau caído, um tamborete, uma tábua, era falta de vergonha mesmo, porque com 4 pregos, 2 tábuas e um pedaço de pau faz uma mesa. O que é isso? Se é pobre, mas não é sem atividade. Ele aí ajeitou a casa, convidou um amigo, fez uma feijoada, já melhorou a sala, caiu, mas a sala branca, o quarto branco, ele botou uma cor de rosa da sala. Ficou borrado, mas ficou bonito. E então a mulher disse, por que você não bota os tijolos aqui na sala? Ele disse, a tijolo está muito caro, eu vou arranjar umas tábuas. E ajeitou. E então, a menina agora era o modelo. Uma vizinha disse, vem cá, e passou um rouge na face dela. Ela ficou assim meio corada do rouge e do vermelho. E então, o pai, quando a viu de rouge, disse, meu Deus, ela vai ser rainha de qualquer coisa. Ou rainha do carnaval, vai ver até que foi nessa época. Rainha do carnaval ou tal. E aí eu vou dar uma melhorada na entrada. A nossa entrada é uma vergonha. Chegou uma visita, tem que vir para cá para a sala de jantar. Deu uma melhorada na sala, botou uma tábua sobre um cavalete, recebia visita. E a primeira visita recebeu, deu um pouco de chá. Se fosse eu, ele tinha que dar café. Deu um chá. E então a visita disse, mas você é bem educado. Ah, é minha filha. Ela chegou, saudou, fazendo como fazem com os reis, curvou-se, e foi aplaudida pelas visitas. Que menina educada. Ele foi entusiasmado e melhorou a cozinha. Agora a casa era bonitinha, mas tinha um esgoto que passava bem na porta. Ele disse, não dá. Eu vou cavar, vou botar umas telhas e fazer o esgoto coberto. A casa, então, foi pintada de azul, aquele azul suave, as janelas com um azulão que se via à distância. E na casa, se destacou aquele bairro que tudo era casa acabada, sem reboco. E então um vizinho disse, mas não custa a gente melhorar. O outro disse, você está pensando que é melhor do que nós? Vamos melhorar a nossa casa. E então a rua inteira melhorou e os vizinhos fizeram um grupo. Por que a gente não dá importância na nossa rua? Vamos varrer, fazer o esgoto passar pelo meio, cobrir. E alguém disse assim, e botar umas plantas, botar uns saputizeiros, botar umas mangueiras, para quando crescerem, dar muitas mangas, como o Belém do Pará no meio da rua. Vamos fazer isso, fazer aquilo. E então chegou a época da eleição. E um dos responsáveis pela eleição do prefeito, você já passou da rua tal? Não é mais aquele quarteirão de miséria, não. Ali o senhor pegaria bons votos. Se o senhor calçasse aquela rua, pegaria no mínimo 200 votos. Então vamos calçar. Eu sou o homem que atende os ânsias do povo. Calcemos a rua. E aí calçou a rua e ganhou 200 votos. Então, quando ele foi, que seria agora mais do que prefeito, havia um cargo lá qualquer, ele mandou botar uma placa com o nome dele na rua. Tudo
porque a menininha tomou um banho e vestiu aquele vestidinho azul de caça-cristal. Então, dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Mas aqui é diferente. Dize-me quem és, e eu te direi com quem andas. Então, é este propósito. Daí nós ainda temos muitos espíritos na Terra necessitando de evolução. Denise, a pergunta do YouTube de Ângela. A obsessão e o vampirismo apresentam os mesmos sintomas? Ok, Mário Sérgio, essa é uma pergunta bastante interessante que nos permite trazer informações e esclarecimentos sobre a temática da obsessão. Nós aprendemos com Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, que a obsessão é uma influência pertinaz de um espírito desencarnado sobre nós encarnados. Esse, digamos, é o caso clássico, existem outras variações, mas vamos ficar com esse caso. E a obsessão apresenta diferentes níveis de complexificação, digamos assim. Então, nós temos a obsessão simples, que é uma influência pertinaz, mas que é uma influência que pode ser contornada, pode ser diluída a partir das nossas orações, da nossa conduta reta, da nossa vinculação com o trabalho no bem. É uma situação à qual nós estamos cotidianamente expostos, aproveitando aí, inclusive, esse cenário de um mundo que entra na fase de regeneração, conforme na pergunta anterior desta noite o Divaldo respondeu. Um outro nível da obsessão é a obsessão por fascinação, em que a influência do espírito leva aquele que está sendo obsediado a tornar-se assim, muito apaixonado pelas suas próprias ideias, estabelecendo aí um conúbio de influência que faz com que a lucidez, que é a nossa principal característica de autorreflexão, ela esteja, de fato, interditada, perturbada, limitada. E, por fim, um nível que seria o mais grave, que é o nível da subjugação, em que essa influência pertinaz, ela, de fato, pode levar aquele que está sendo o foco do processo obsessivo, de fato, a ficar prostrado, a apresentar falsos sintomas de doença, embora sejam sintomas, por exemplo, perfeitamente identificados por aquele que está no processo obsessivo. Esse nível a que a nossa amiga se refere, que é o do vampirismo, ele entra nesse terceiro nível do processo obsessivo que apresentamos aqui, com base na descrição de Allan Kardec. E é uma situação bastante delicada, que requer bastante atenção, cuidado, não só daquele que está sendo o foco, o alvo do processo obsessivo, mas é sempre um desafio familiar. E, evidentemente, para que esse nível de conúbio obsessivo se estabeleça, ele não começa de uma hora para outra, ele começa muito antes e quase sempre se agrava, se aprofunda, porque aquele que é o alvo, digamos assim, do processo obsessivo, não tem um autocuidado espiritual consigo mesmo, ou seja, completamente relaxado nas questões da oração, sem cuidado com aquilo que pensa, com aquilo que ouve, com aquilo que diz, sobretudo, e estabelecendo aí as condições propícias para que um processo, de fato, muito grave e obsessivo se instale. Mas é perfeitamente reversível a partir do momento que a família ou aquele que está nessa condição toma consciência e busca não só fazer aquilo que hoje nós chamamos de um reajuste na vida, mas o auxílio, a terapêutica que a Casa Espírita oferece. Por oportuno, Mário Sérgio e amigos que nos ouvem, eu sugeriria a leitura do livro Grilhões Partidos, do espírito Manuel Flamengo Miranda, psicografia de Divaldo Franco, que trará um caso não exatamente de vampirismo, mas de um processo obsessivo bastante grave e como o final, a resolução chega a bom termo, trazendo esclarecimento, consolo e atendimento a todos os envolvidos. Muito obrigado, Denise. Divaldo, uma pergunta aqui da Marlene. Nós falamos no início aqui sobre a juventude espírita Nina Arueira.
E a Marlene pergunta, quem foi Nina Arueira? Nina Arueira foi uma jovem da cidade de Campos, dos Goitacazes. Ela era de uma inteligência invulgar. Aos 15 anos de idade, ela se tornou uma emérita escritora. Realizava um curso de Direito, quando então conheceu um jovem estudante chamado Clóvis Tavares. Ela tinha vieses do caráter comunista. Naquela época, nos anos 40, ela procurava muito defender o socialismo soviético, mas revelou uma inteligência invulgar. Realizava conferências públicas na cidade de Campos e noutras no Rio de Janeiro. E eram tão famosas as conferências que era cobrada a entrada. Conferência normalmente é grátis, a não ser de casos científicos, pois as dela, que tinham um caráter sociológico, eram famosas. Nesse ínterim, Clóvis Tavares falou-lhe sobre o Espiritismo, que resolvia muito bem as questões de Marx, sem a necessidade de abjurar Deus, de negar a fé religiosa e a grandeza moral da família. E quando ela leu os livros de Allan Kardec, ela ficou verdadeiramente apaixonada, porque ela viu a sociologia espírita na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. As promessas de Jesus perfeitamente dentro das colocações modernas da psicologia. Mas nesse ínterim em que ela se tornou famosa, escreveu um livro com Clóvis Tavares para a infância, porque ela esperava que a infância bem educada, aliás, tese perfeita, seria a representação de um mundo novo. Mas nesse ínterim ela foi vítima de uma enfermidade perversa e desencarnou muito jovem. Clóvis Tavares fez-se advogado e na cidade de Campos ele ficou profundamente magoado com a saudade de Nina Arueira. Certo dia, ele recebeu uma carta de Chico Xavier, que morava em Uberaba, mais ou menos a uns 2.000 quilômetros de distância, dizendo que ele fosse a Pedro Leopoldo, a cidadezinha mineira, que Nina, a noiva, queria falar com ele. Ele ficou surpreso. Viajou de Campos ao Rio, do Rio a Pedro Leopoldo, e ali Nina lhe deu uma carta falando com ele sobre a vida espiritual. Clóvis Tavares, à medida que os dias sucederam, foi estudar cada vez mais o Espiritismo e então passou a frequentar Pedro Leopoldo por 40 anos. E Nina escrevendo-lhe há 40 anos, os dois apaixonados. Um dia, o guia de Chico Xavier, Emmanuel, disse: quem já viu essa paixão de uma desencarnada por um encarnado? Nós também. Vamos arranjar uma moça para você se casar, porque o amor é bom também entre as criaturas encarnadas. Ele disse: Nina ficará como mentora, talvez um dia venha como filha, essas coisas só Deus sabe. A verdade é que ele se casou com uma jovem também de tendência espírita, Hilda Mussa. Ela é descendente de orientais da Arábia, tornou-se mãe. Ele construiu uma escola maravilhosa, Escola Jesus Cristo, e Escola Allan Kardec, em Campos. Depois, ele teve um filhinho. Este filhinho foi vítima de um acidente e ficou tetraplégico, totalmente. E foi para a família um desgosto. Nina Arueira, espírito, pediu a Deus para reencarnar, para com a sua ternura ajudá-lo a cuidar do irmãozinho. Reencarnou-se e se tornou uma irmã ideal. Tomava conta do irmãozinho até quando ele completou 15 anos. Então ele desencarnou
e na atualidade ela está desencarnada. Nina Arueira é de uma inteligência e na história da humanidade ela exerceu alguns papéis de grande valor, deixando marcas históricas das terras de Espanha, de Portugal, do Brasil. Desse modo, é um espírito líder. Quando eu estive com Chico Xavier, em 1948, ele me falou muito sobre Nina e me levou para ver um grupo de jovens que tinha como mentora Nina Arueira. Então eu pedi a Nina, se nós criássemos um grupinho aqui de jovens, porque não havia juventude espírita na Bahia, se ela amparava, ela disse, estarei às ordens. Nós então criamos, em 1949, a União Espírita Nina Arueira. Hoje é departamento ainda do nosso centro. É um trabalho maravilhoso dos nossos jovens. A evangelização infantil e depois a evangelização espírita da juventude. As reuniões são aos domingos pela manhã, a partir das 8 horas. Há um trabalho de assistência social no bairro, muito significativo. Eles adquiriram uma casa na Rua do Ouro, no Paulo da Lima, para poder ajudar as crianças que têm dificuldade de escolaridade a conseguir melhores escolas, melhor trabalho, e formar o grupo de atendimento a idosos, as pessoas que não podem levar a cesta básica para casa, pessoas velhinhas. E então é o departamento de jovens da nossa casa. Quem tiver filhos podia vir aqui um dia de domingo, às 8 horas, para ver como nós cuidamos bem dos seus filhos. E também os pequeninos da evangelização. Então, a Nina Arueira, na semana passada, completou um aniversário. E a partir de sábado, ela terá esse movimento aqui de adultos, que é um movimento de reflexões. Terá reunião no sábado a partir das 16 horas, no domingo o dia inteiro, na segunda-feira e na terça pela manhã. Eu estarei fazendo a palestra num dos dias, mas é um programa excelente que está aí, como o Mário apresentou no começo, e que nós podemos acompanhar. Essa é Nina Arueira. Muito bem, Divaldo, obrigado. Denise, a busca da evolução moral vem sempre acompanhada do sofrimento material? Não necessariamente, Mário Sérgio. E essa é uma pergunta muito importante que nos é colocada, porque, por vezes, nós esquecemos uma sentença de Jesus que se coloca à disposição de todos nós para reflexões mais profundas e para verificarmos o quanto a providência divina se antecipa a todos nós. É a sentença de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, essa abundância, ela significa plenitude, ela significa também a experiência do gerenciamento dos bens materiais, e o nosso desenvolvimento, ou a nossa evolução moral, como costumamos dizer no vocabulário espírita, não está associado a um processo em que nós tenhamos que necessariamente sofrer ou que só se desenvolva a partir da experiência da prova da pobreza. Nós encontramos em O Livro dos Espíritos a indicação de que tanto a experiência na pobreza quanto na riqueza são experiências muito desafiadoras e muito potentes para o desenvolvimento espiritual. Mas Deus não nos castiga e nos permite sempre condições em que o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa evolução se faça nas melhores condições para o nosso aprendizado. Então, as circunstâncias em que nos encontramos com família, as circunstâncias em que nos encontramos reencarnados no lugar onde estamos, são circunstâncias que nos permitem florescer, ou seja, desabrochar, vencer os nossos limites, superar nossas inibições, desenvolver nossas habilidades, para que as nossas potencialidades, que são conquistas do espírito, entre elas a inteligência e o amor, se desdobrem em múltiplas condições para que nós possamos, de fato, viver a plenitude do espírito
que é o amplo desenvolvimento das suas habilidades, das suas potencialidades. Muito obrigado, Denise. Divaldo, a nossa última pergunta do público. Você poderia esclarecer sobre os sonhos e a mediunidade, especificamente sobre sonhos premonitórios? Antes, eu gostaria de parabenizar a professora Denise pelas suas respostas tão bem colocadas. A professora Denise Lino é uma mestra, criou uma instituição espírita em Campina Grande, trabalhou muito com os companheiros do projeto Manuel Filomeno de Miranda e é hoje uma servidora da causa do Espiritismo, cheia de dedicação e profundamente conhecedora da doutrina espírita. Quando nós criamos este programa, tínhamos por objeto ouvir espíritas de toda parte do mundo, da Europa, das Américas, daqui do Brasil, para demonstrarmos a universalidade do Espiritismo. O que diz um, diz outro. Não tem aquela contribuição pessoal. Eu acho. No Espiritismo não tem achismo. Tem a doutrina elaborada por Allan Kardec, que foi publicada a princípio em 1857, o Livro dos Espíritos e os outros, e até hoje mantém um alto nível do pensamento ético e doutrinário. Então, receba, professora Denise, o nosso carinho, a nossa gratidão. A nossa casa deve-lhe muito em ternura, bondade e serviço doutrinário. Então, os sonhos. Os sonhos são um capítulo da psicologia dos mais difíceis de entender-se, porque ele passa pelo período da magia, aquele período lírico das fantasias, da origem das lendas, e é através daquelas origens de lendas, de mitos, de personagens do nosso inconsciente coletivo, que viemos modificar até a hora em que Freud, a quem muito devemos nessa área, perguntou o porquê de tanta atribulação que nós temos no estado de vigília, as dificuldades da nossa vida sexual, os problemas de relacionamento. E então nasce a pesquisa do eminente pai da doutrina clássica da psicanálise. Freud, que era judeu, pertencia à classe mais avançada em Viena dos médicos denominados judeus, que observavam os fenômenos até então não estudados da psicologia. A psicologia, a psiquiatria e a fisiologia devem muito a este homem notável que pecou pelo excesso das suas próprias observações. Ao apresentar a psicanálise, ele mudou totalmente o rumo da psicologia e da fé religiosa. Combateu fortemente as doutrinas da fé comum, irracional, essa fé estática, deve crer porque é imposta essa fé. Liberou o homem dos seus atavismos, demonstrou que o homem não é um animal sexual, mas ele dá preferência em toda a sua jornada aos fenômenos sexuais, porque o sexo é a fonte da vida. E a fonte da vida deve ser bem preservada. É a água cristalina que se tira num poço que não está ainda com qualquer tipo de imundície. Qualquer coisa tisna a água que é própria para manter a nossa vida, para sorvermos. E como o nosso corpo é feito de 68% de água, a libido, que é a nossa experiência de querer, está presente em tudo. E ele andava atormentado por causa da questão dos sonhos. Ele tinha sonhos em que a imagem do pai atormentava muito. E ele fez a psicanálise, a autopsicanálise, para ver porque ele não gostava do pai e gostava da mãe. E ele fez um grande estudo de Édipos,
o filho que casa com a mãe, e de Eletra, a filha que casa com o pai. Ele, naturalmente, tinha um problema de Eletra, ele tinha horror ao pai, e amava sexualmente, sublimado, naturalmente, no inconsciente profundo, a mãe, que ele era muito devotada. E nesse colégio, ele percebeu que nós não temos apenas a consciência. Até então, 1850, a consciência do indivíduo estava no fígado. Às vezes eu acho até graça, meu Deus, a consciência do fígado. Mas alguns homens que não são feministas dizem que a consciência da mulher é do fígado. Toda vez que ela se irrita, ela põe a mão no fígado e aí ela se defende. Então, a mulher fala pelo fígado. É melhor do que falar pela boca. Mas, bem, então ele começou a estudar e ver que o sonho era o fruto de um inconsciente sobrecarregado de conflitos. Tudo aquilo que desejávamos e não conseguíamos era jogado num poço. E naquele estado de consciência alterada, o poço abria e desvelava. A este poço ele chamou subconsciente. E então, a partir daquele momento, o nosso cérebro passou a ter duas grandes funções: consciência, reflexão, consciência atual, e subconsciente, onde estão guardadas as nossas lembranças. O que é que nós comemos meio-dia, o que é que fizemos há 20 anos, estão ali guardadas. E o estímulo de uma emoção faz que o inconsciente abra as suas informações e desvele através do sono. Mas esse é um tipo de sonho, porque perto dele havia um outro psicólogo, Carl Gustav Jung, que morava em Zurique. Ele morava em Viena, capital da Áustria. E o outro morava em Viena, na Suíça. O outro se fez discípulo dele. Adorou a visão do inconsciente, ou do subconsciente. E que fez Jung? Começou a estudar a própria família. Toda a família dele era de pastores da tradição religiosa. E a primeira coisa que ele fez foi abandonar a religião, porque Marx dizia que a religião era o ópio das massas. E, de certo modo, porque a religião proibia isso, proibia aquilo, facultava isso, pode fazer isso é pecado. Então, é um ópio. Nós fazemos um erro religioso, eu te perdoo, vai para o céu. É um ópio. O indivíduo errou, tem que se reabilitar para estar de bem com a consciência. Se eu fiz o mal a alguém, eu sou um devedor. Por mais que eu seja cínico, eu fiz o mal. Até o dia que eu libere, fazendo bem a alguém. Então, eu mantenho a ordem universal. Então, Jung percebeu que, além do subconsciente, havia um inconsciente mais profundo. A nossa inconsciência, que é uma área do cérebro, tinha notícia, por exemplo, de fatos acontecidos há 3.000 anos. A nossa memória cerebral guardava lembranças de 200 anos, de 20, de 30, de gerações que se perderam. Quando veio a parapsicologia, estabeleceu que nós temos duas consciências. A consciência cerebral, eu me lembro de hoje de manhã, eu me lembro de quando começamos a reunião, eu me lembro de quando eu tinha 10 anos, e a consciência não cerebral. Eu me lembro de uma coisa que não aconteceu nesta encarnação. Eu me lembro, por exemplo, que eu vivia em determinado país, porque quando eu era menino eu falava um pouco esse idioma. E mesmo hoje, sem ter feito o curso, às vezes eu faço palestra no idioma, sem ter feito o curso, sem ter estudado, porque o meu curso é primário, é um curso fundamental normal. Então, Jung dizia que nós temos uma consciência extracerebral. Foi uma outra ciência que estudou isso, a parapsicologia.
a consciência extracerebral. E qual é a consciência extracerebral? É um sonho premonitório, como a pessoa fez. Então eu sonho que estou numa reunião como esta, mas eu nunca estive numa reunião desta. E daí uma semana alguém me convida e eu vou a uma reunião. Que engraçado, eu sonhei que já estive nessa reunião. Alguém me convida para qualquer coisa. Eu digo, não, isso não vai acontecer nunca. E acontece exatamente conforme apresentado no sonho. Então eu sonhei com uma coisa que não aconteceu comigo. Ela é paranormal. Não é do meu cérebro. Ela foi transmitida. Ela, portanto, é de uma encarnação anterior. Prova a reencarnação. Então, o nosso consciente tem o subconsciente e tem o inconsciente profundo, também chamado inconsciente coletivo. Segundo Jung, nós sabemos de tudo que se passou no mundo do passado, através da hipnose. A hipnose faz a gente ir àquilo que não está, ou da telepatia, transmitindo as imagens. Então, é a prova de um inconsciente profundo e inconsciente geral. E temos o inconsciente natural, individual. Às vezes nós lembramos de uma coisa, ou temos uma saudade que não sabemos o que é. Outras vezes nós temos ideia que vamos encontrar uma pessoa, ou nos lembramos de uma pessoa. Ao dobrar a esquina, encontramos a pessoa. Foi um processo de telepatia indireta do inconsciente. O sonho é, portanto, o momento em que o espírito sai do corpo, como ele não morre quando morre o corpo, quando ele se desdobra, em psicologia chama desdobramento da personalidade, que a persona se desdobra. Então, nesse desdobramento, eu encontro outros espíritos, porque eu vou para o mundo espiritual, que é habitado por espíritos desencarnados e encarnados. E quando eu volto, a lembrança vai depender muito do estado emocional. Se eu sou um indivíduo muito físico, muito materialista, muito do prazer, da libido, os meus sonhos são muito tormentosos. São sonhos da libido, são pesadelos. Se eu sou impressionável, os meus sonhos sempre são de algo ou alguém me perseguindo, porque é o meu inconsciente que se sente culpado. Mas há também encontros nossos com espíritos que nos ajudam quando estamos doentes, que nos medicam, que nos aplicam energia. Então, o sonho é um fenômeno orgânico que nos coloca em contato com a mediunidade. Porque quando eu falo com outra pessoa, é o estado de mediunidade. Eu estou no meio entre mim e ele. Então eu sou médium. Por isso a palavra médium significa aquele que é intérprete. Vem um espírito aqui agora, me diz uma coisa, e eu transmito, fenômeno mediúnico. Mas eu posso dizer, eu estou sentindo inspiração, que é um fenômeno anímico. É a minha própria alma se inspirando com a beleza. Quantas vezes nós estamos olhando uma paisagem e somos capazes de fazer uma poesia. Quando eu era jovem, eu não tenho tendência para fazer poesia métrica, mas sim poesia lírica. Eu então via um campo, ficava inspirado. Aí eu fazia aquelas poesias terríveis, né? Eu vou pelo caminho porque tem um arminho, eu tomei uma pedrada porque não sei... Essas coisas, mas era poeta. Era poeta que lá na minha terra chamam de água doce. A poesia não valia nada, era água com açúcar. Então o sonho é um setor da nossa realidade que prova a individualidade. Eu já falei sobre isso aqui. A individualidade é aquilo que eu sou. A personalidade é aquilo que eu apresento. Vocês, então, me conhecem pelo que eu apresento. Se lhe perguntarem quem é Divaldo, eu acho que é assim, assim. Eu vejo dessa forma. E cada qual me vê
segundo o seu próprio estado. Outros dizem assim, Divaldo conta umas coisas engraçadas. E outros dizem, eu detesto, não gosto quando ele conta aquilo. Eu prefiro quando ele fala assim. Mas é o temperamento de quem me ouve. E assim somos nós. Nós gostamos de tudo aquilo que é afim. O que é afim mistura. O que é diferente separa. É a lei dos corpos, né? A água e o óleo. Tente misturar água e óleo. Sempre se separarão. Por causa da sua porção atômica. A porção do átomo é um na água. H2O. Do óleo é outra. A depender do óleo, tem uma outra fórmula. Então, o sonho é um capítulo que nos leva à mediunidade. Por exemplo, quando eu estou muito preocupado com uma coisa, eu digo ao meu inconsciente, estou deitado e digo, meu Deus, eu tenho que sonhar para ter uma ideia do que vai acontecer. Eu então vou pedir ao meu inconsciente para que projete. E vez que outra ele projeta. Quando eu não estou tenso, quando eu não estou ansioso, quando eu não estou estressado, o inconsciente atende. Se nós diariamente, e é isso que hoje se firma a nova terapia médica, não há doentes, ou melhor, não há doenças, há doentes. Se eu disser, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, é o autoconhecimento psicológico. A pessoa consegue. Mas se você diz, tudo meu vai para trás, ainda vai mais para trás. Porque nós estamos dando ordem ao inconsciente para recuar. Mas se eu dou ordem para ele avançar, não, muita gente diz que eu sou feio, olha, eu sou feio, mas há gente que me acha bonito. E há muita gente bonita que eu acho feio, porque a variedade de emoções corresponde ao nosso estágio de evolução. Eu vejo pessoas horríveis, casadas com outras lindas. Eu digo, feitiço existe, porque não é possível, né? E outras vezes eu vejo dois bonitinhos tão enjoados, né? A gente olha aquele casalzinho antipático, o que acharam de dar? É interessante, quer dizer, péssimo. Daí o sonho é um dos capítulos mais lindos e positivos da psicologia humana. Leiam um livro de Jung, Sonhos e Visões. Sonhos e Visões. Ele então vai mostrar 30 e tantos tipos de sonhos, de visões, etc. Muito bem, Divaldo. Vamos agora para o encerramento da nossa reunião. Agradeço muito a todos que se fizeram aqui presentes, aqueles que nos assistem remotamente, a nossa equipe da Mansão do Caminho, e principalmente a doutora Denise Lino, que de uma forma brilhante no dia de hoje nos apresentou diversos aspectos da doutrina espírita. E eu convido a Denise, então, para que se despeça de nós neste momento. Muito obrigada, Mário Sérgio. Eu agradeço imensamente esse convite de estar na Mansão do Caminho, ainda que remotamente. É sempre uma alegria poder participar do Conversando sobre o Espiritismo, que nos instiga a pensar as múltiplas questões da vida à luz dessa doutrina consoladora. Então, para quem nos acompanha pessoalmente aí na mansão, para quem nos acompanha remotamente, o nosso abraço para você, para o nosso querido Divaldo e para toda a equipe da Mansão do Caminho, o meu abraço e as minhas fortes considerações de alegria nesta noite. Muito obrigado, Denise. Então, a palavra agora com o Divaldo para o encerramento da nossa reunião e a aplicação dos passes coletivos pelos médiuns aqui presentes. Vamos agora tornar-nos receptivos às energias e fluidos dos bons espíritos. Pedimos aos médiuns, aos companheiros que aplicam passes, para que tomem os seus lugares. Senhor Jesus, nós te queremos pedir
que nos abençoes. Que abençoes os companheiros de mediunidade, transmitindo-lhes energias saudáveis, a fim de que retemperem o ânimo e saiam daqui renovados, cheios de esperança. Abençoa a cada um de nós, transmitindo-nos paz, a paz que é a base de toda a experiência evolutiva. Também te pedimos pela nossa família, nosso lar, aqueles a quem amamos, mas também aqueles com os quais não temos afinidade e nos odeiam até. Nós te pedimos, Jesus, misericórdia para os doentes, os sofredores desta ou daquela enfermidade incurável, os suicidas, nossos irmãos desesperados, que fugiram para lugar nenhum, desejando libertar-se da prova. Ainda te pedimos, em favor de nossa casa, da nossa direção, dos frequentadores, daqueles que nos buscam com a ansiedade de um auxílio, dos que estamos doentes aqui, para que saiamos melhores. Nós te pedimos, pelos espíritos maus, a fim de que se transformem. Amigo, abençoa a nossa água, dela faze medicamento, placebo, seja o que for, para o nosso bem, pela nossa paz, a paz no lar, no Brasil, nas autoridades, a paz na terra. Em teu nome, amigo divino, em nome de Deus, da Mãe Santíssima, dos Espíritos bons, nós encerramos a nossa reunião, formulando votos de harmonia para todos. Está encerrada